Deus, que é um alimento para a tua vida e para a minha vida nesta noite, viu? Abre o teu coração nesta noite, viu? Abre o teu coração para que essa semente possa entrar nesta noite, né? Dizendo germinar, né? Aquilo que você vai buscar nesta noite. Através da palavra de Deus, somos mais que vencedor. Espírito Santo de Deus, nesta noite, aqui está o teu servo, Deus, que depende do Senhor, Deus. E Ele, nesta noite, Deus, em nome de Jesus, seja um canal, Deus, para que o Senhor venha falar com a tua igreja, Deus. Tu conhece a necessidade da igreja, Deus. Conhece para os teus filhos, as tuas filhas nesta noite, sabe, Deus, qual o alimento certo, Pai, que nós necessitamos ou precisamos, Deus, para nos manter de pé nos teus caminhos e também no centro da tua vontade, Senhor. Na mesma medida, Deus, que Ele venha abençoar a tua casa, Deus, seja abençoado nesta noite, Pai, o seu ministério, a sua casa, a sua família, Deus, em nome de Jesus Cristo. E que a tua palavra nesta noite, ela vá, Senhor, ela produza nesta noite, Pai, cura e libertação. Que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. São os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Coisa boa podermos estar juntos. Abra a tua Bíblia no tema da festividade, né? Participação dos jovens. Quero aqui glorificar a Deus por essa oportunidade. Também agradecer a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Egídio, que Deus venha abençoar. Muito obrigado pela confiança, tá? Quero louvar a Deus pela vida do Guilherme, por esse canal. Guilherme, a gente trabalhou ali um período juntos e se identificamos muito. Pastor Paulo, pastor presidente, né? Muito obrigado pela confiança. E a gente passou ali um período um tanto áspero lá no trabalho, né? Todo dia ele, rapaz, eu vou sair. Ele não fica aqui comigo, moça. A gente se identificou, vai dar certo. Mas glória a Deus por isso, né? E a gente, graças a Deus, ficou com essa amizade boa. Deus venha abençoar a tua vida aqui. Amém, irmãos? Quem encontrou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. E anunciava com ousadia a palavra de Deus. Pode se sentar no seu assento, esteja à vontade. Eu acredito fielmente, irmãos, que Deus tem uma palavra sim. Eu acredito fielmente que você não está aqui hoje por acaso, mas é porque Deus marcou um encontro com você hoje aqui para ouvir alguma coisa a respeito da sua palavra. Né? Glória a Deus, aleluia. A minha igreja fica ali na Vila Nova Esperança, né? A Debrais da Madureira. E hoje lá nós estamos em festividades com os adolescentes. Congresso, e eu marquei com o Guilherme e não tinha me lembrado, e no dia que eu ia ligar para ele para desmarcar, eu recebi uma mensagem um pouco antes dele: ô meu irmão, que bom, como eu estou feliz que você vai estar aqui com a gente e tal. Aí eu fiquei todo sem jeito, aí me desmontou. Eu estou com o pastor lá, junto com o pastor Abraão, né? Nosso líder ali, o Ademilton é pastor da Vila Nova Jaraguá, a Debrais Vila Nova Jaraguá. Que Deus abençoe seu ministério, muito obrigado. Justificar a ausência da minha esposa, porque meu filho é adolescente, faz parte do grupo, então ela não poderia me acompanhar nisso aqui, tá bom? Mas Deus marcou um encontro, e eu senti de Deus no caminho. Eu falei para o Ademilton, eu estou sentindo que Deus tem algo hoje nessa igreja, o Senhor vai fazer algo diferente. Aleluia! E esse tema, irmãos, escolhido por vocês, ela ardeu muito no meu coração, porque quando nós vamos ler em Marcos, no capítulo de número 16, eu gosto muito
de citar a Bíblia, se você querer acompanhar, fica à vontade. Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir, Jesus Cristo vai dizer assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. E ele termina dizendo: amém. Assim seja. Que assim seja. Aleluia. Então, voltando para Atos dos Apóstolos, após a manifestação do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e todos foram cheios, cumprindo-se a profecia de Joel, em que agora jovens profetizam, os velhos têm sonhos. Então há uma mudança drástica no comportamento das pessoas a partir daquele dia. E um dos comportamentos que me chama muita atenção é de Pedro e também João. Porque Pedro, ele vai até o templo junto com João, e quando ele chega em frente à porta formosa, está ali um paralítico pedindo esmola. E ele, fixando os olhos nele, ele pedindo esmola, e ele fixa os olhos nele e diz: olha, não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que temos nós te damos em um nome de Jesus. Levanta e anda. E aquele homem levantou e andou, e a Bíblia diz que ele sai saltando no meio do templo, ele sai ali glorificando. E aquilo chamou a atenção, aquilo ali causou um alvoroço. A Bíblia diz que ali os sacerdotes, juntamente com os anciãos ali, eles procuram esses homens, eles chamam, e eles estão ali pregando a respeito de Jesus Cristo. Então eles chamam, ele diz: olha, não queremos mais que pregue sobre esse Jesus, não queremos mais que falem. E Pedro, ele começa a dizer algo que me chama a atenção e arde no peito, essa fala de Pedro. Já está no verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Oh glória! E vendo estar com ele o homem em que fora curada, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer? Olha o conceito que eles estão tendo aqui. Eles estão tendo uma reunião para tentar resolver um problema. E a Bíblia diz que quando ele chega até Pedro e João, ele diz: não é mais para pregar. Aí Pedro vai começar a dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia. Oh glória! Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui para você é: o Evangelho, ele causa uma mudança em nós. O Evangelho, ele causa uma transformação em nós. Nos últimos dias nós temos tido cultos que é só falando do seu problema.
suas lágrimas, que é só falando da sua dor, que é só falando do seu milagre. Mas está na hora de nós buscarmos o verdadeiro evangelho que fala de Cristo, que fala de transformação, Aleluia. que fala de modificação. Glória a Deus. Quando o crente começar a entender que ele tem que vir para a igreja, não é apresentar os seus problemas. Quando ele começar a entender que ele tem que vir à igreja, é apresentar o seu culto a Deus, o seu culto racional, oh glória, apresentar ao Senhor a sua vida por inteiro como oferta voluntária a Ele. Glória a Quando Deus. você entender que o que você tem que vir na igreja não é apresentar a tua enfermidade, não, é você vir à igreja para dizer: Senhor, usa a minha vida como um canal de bênção para alguém. Aleluia. Eu creio, Jesus. Porque era esse sentimento que corria no coração de Pedro, no coração de João, no coração dos outros apóstolos. Era esse o sentimento que estava no coração deles. Mesmo diante da ameaça, mesmo diante de tantas coisas, de tanta afronta, mesmo assim ele olhava para eles e dizia: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Glória. Oh, aleluia! Glória a Oh, aleluia! Deus. Oh, aleluia! Então vai dizer a Bíblia que mais uma vez agora eles decidem prender a esses homens. E a Bíblia diz que eles pegam ele, levam para a prisão, põem segurança na frente, está tudo lindo, tudo fechado, agora acabou o problema. Aí diz a Bíblia que aparece o anjo e tira eles da prisão e dá uma ordem: olha, vai lá de novo, lá onde vocês estavam, e continua falando a respeito da vida. E de repente, novamente, aquele alvoroço. O que está acontecendo? Vai lá na prisão, vai ver o que aconteceu. E diz que o chefe da segurança chega até aquele lugar e acha os soldados na porta, tudo certinho. Mas quando chega na cela está vazia. Quando chega na cela está vazia. Ele volta desesperado dizendo: olha, os guardas estão lá, a cela está fechada, trancada, mas não tem ninguém lá dentro. É eles que estão pregando novamente lá. Oh glória! Sabe o que isso quer dizer? É que eu e você não podemos desistir. Sabe o que isso quer dizer? É que as prisões que o diabo tenta nos colocar não são capazes de nos segurar por causa da chama que arde no nosso peito. É isso que faz a diferença na vida do cristão. É isso que transforma a vida das pessoas. Glória a Deus. Quantas vezes o inimigo apontou para a tua cara e diz: agora eu te destruí. E onde é que você está? Olha você aí. Olha você aqui. Olha a Deus. Olha você aqui. Prestando o teu culto a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Mas, Oh glória. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo 5, a palavra de Deus, a partir do verso 17, vai dizer assim: e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, e lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, pregai, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Oh glória! Bendito é o nome santo do Senhor. Mas tendo lá ido, verso 22, os servidores não os acharam na prisão, e voltando-nos anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Oh, aleluia! aleluia. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Estenda a tua mão, porque se você tem fé aí, nós vamos unir a nossa fé aqui e tudo vai dar certo. A palavra de Deus diz que aquilo que a igreja ligar na terra é ligado no céu. Eu quero profetizar: as algemas que o diabo colocou em tu vai cair por terra hoje. As cadeias que foram colocadas, o vício que está na tua vida vai ser arrancado hoje. Oh glória! Eu estou profetizando no nome santo de Jesus. Aquilo que o diabo frequentemente te vergonha, Deus está dizendo assim: a cela
junto, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Jovem, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. O Espírito Santo soprou ao meu coração, dizendo assim: Areias, fale para ele que vai surgir uma proposta, a qual os olhos dele será a transformação da vida dele. Mas avise para ele que isso é laço. Tudo que o inimigo está preparando é para te arrancar do chamado dele. E o alerta que o Espírito Santo está trazendo para você nessa noite é: mais importa obedecer a Deus do que a homens, viu? Olha, a proposta parece boa, viu? Mas o fim é amargo. Ei, permanece no chamado, jovem. Permanece naquilo que Deus te chamou para fazer. Vem cá receber da parte de Deus o livramento. Aleluia. Glória a Jesus. Receba da parte do Senhor o livramento. Receba da parte do Senhor. O teu coração vai se abalar, jovem. A notícia vai ser para então muito boa. Os conselhos em volta vai dizer assim: moço, tu é besta se tu não for. Moço, tu é louco se tu não for. E o Senhor está dizendo assim: ó, permanece naquilo que eu te chamei, meu filho. Naquilo que eu te chamei. A alma sedenta precisando de você, da tua voz, do teu chamado. Ei, filho, permanece naquilo que Ele te chamou. Mas importa obedecer a Deus do que a homem. Você sabe que o Senhor está falando com você e Deus está te alertando. Não aceite a proposta. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente precisa ser orientado por Deus. E como precisamos? E como precisamos? Mas voltando aqui à palavra do Senhor, é isso que eu acho muito lindo. Porque tudo aquilo que Jesus falou em Marcos 16, a partir do verso 15, começa a se concretizar na vida deles, querido. Tudo aquilo que foi passado ali, tudo que Jesus falou, começa. Olha, não tem mais quando estiver diante dele, porque o próprio Espírito vos dará a palavra. Acontece na vida de Pedro e João. Os apertos, as perseguições, tudo aquilo que o Senhor falou, começa a acontecer. Aí a palavra de Deus vai nos dizer que um dia um jovem por nome Estevão está pregando a palavra de Deus. E a palavra que ele pregava incomodava tanto a liderança, que eles começaram a ringir os dentes de raiva. E enquanto eles estavam planejando matar ele, a Bíblia diz que ele olha para o céu, assim como Isaías, e ele vê os céus abertos. Só que diferente de Isaías, Isaías viu o Senhor assentado, mas ele está olhando agora e ele não está vendo o Senhor assentado, não. Ele estava em pé, olhando, contemplando alguém sendo apedrejado por causa do meu evangelho. Vamos fazer alguma coisa a respeito? Vamos fazer alguma coisa. Então a roupa de Estevão é depositada na mão de um jovem por nome Saulo. E a palavra de Deus diz que aquele homem pega aquelas vestes e põe a decisão no coração de perseguir os cristãos. Provavelmente Paulo não ouviu o conselho do seu mestre Gamaliel. Ele não ouviu, porque o mestre dele falou assim para os seus companheiros, dizendo: olha, homens, não faça nada para com esses que estão pregando, porque já veio um e a pregação deles era falsa e ele morreu e os seus discípulos foram dispersos. Veio outro e também, assim como o primeiro, morreu e nada teve de fruto. Mas se este agora que vem, porventura não for de Deus, vai acabar por si só. Lógico que eu estou falando uma linguagem para que você entenda. Aí ele diz: mas se esse for de Deus e vocês se levantarem contra eles, vocês estarão se opondo contra Deus. Paulo não estava nessa reunião, porque se Paulo não estivesse nessa reunião, ele jamais receberia os cristãos. Mas ele pegou as vestes de Estevão, e diz a Bíblia que ele pôs no coração o desejo de eliminar os cristãos. E a Bíblia diz que à medida em que ele perseguia,
Quantos foram dispersos? Existe perseguição na vida do crente que você não entende. O inimigo pensa que vai com fim. Mas quando o Ademilton saiu da minha igreja, não estou falando de mudança de ministério, não é nada disso. Mas quando ele recebeu o chamado de Deus, ele saiu da nossa igreja para dirigir outra igreja em outro lugar que estava precisando dele. Ele envia os seus para onde ele precisa. Que a palavra seja anunciada. E a palavra de Deus diz que aqueles que foram dispersos pregavam a palavra de Deus. Aí então um dia Paulo está no caminho e de repente um clarão cai sobre ele e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor, que eu persigo? E o Senhor ali fala para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Sabe o que isso significa, irmão? Que toda vez que você se posiciona com Deus, toda vez quando você coloca o propósito no teu coração de fazer a vontade de Deus, vai ter levante. Toda vez que você se posicionar corretamente, se santificar corretamente, decidir no coração: a partir de hoje eu vou ser diferente, a partir de hoje eu vou mudar as minhas ações, a partir de hoje eu vou mudar as minhas atitudes, vai haver levantes, vai haver perseguição, vai haver aqueles que querem te destruir. Mas escute a voz desse pozinho de areia que está falando a vocês hoje. Quando você decide isso, até vem a perseguição, mas tem um que está com você. Tem um que está com você. O salmista, eu não me lembro se é bem o salmista ou se está no livro de Josué, eu não me lembro bem, mas eu vou citar, que vai nos dizer assim: que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Então entenda o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus, ele aparece ali, ele se apresenta a Saulo e ele toma a posição da igreja, dizendo: tu me persegues. A quem era que Saulo perseguia? A igreja. Quem é que está apresentando diante de Paulo? Jesus Cristo. Oh, meu irmão, quando você tomar uma decisão, confia. Ei, quando você decidir no teu coração, fica firme. Aguenta as afrontas, aguenta as pancadas da vida, mas fica firme, porque o nosso Senhor vai garantir o final. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Fiel. Aleluia. Espírito Santo. Observe. Em Atos do capítulo 9, Saulo, ele tem um sentimento. Saulo respirava ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para perseguir. Mas após ele ter o encontro com Jesus, tem uma fala dele que me chama a atenção. É que ele diz assim: o que eu devo fazer, Senhor? O que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? O que é que você deve fazer? Como será que devemos agir? Quando Cristo marca um encontro com você, quando o Senhor vem ao teu encontro, tem pessoas que pensam que, oh maravilha, todos que encontraram o Senhor devem de cair por terra. Teve que se humilhar. Isaías profetizava, mas ele já foi dizendo: ai de mim. Glória a Deus. Os serafins até voam sobre o trono, mas tem que tapar os olhos para não olhar para ele de cima para baixo. O Senhor hoje está vindo ao teu encontro dizendo assim: ei, eu quero uma mudança. Aleluia. Porque Paulo estava tão fixado naquilo que ele queria fazer, que ele não percebeu que ele estava indo na direção errada. Os conceitos para ele pareciam certos, mas as atitudes erradas.
quando eu chego em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, meu irmão, o verso de número 24, tem uma fala de Paulo ali, que ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. A mesma força, o mesmo vigor que ele tinha, isso é muito forte que eu vou falar. O mesmo vigor que ele tinha para perseguir o cristão, ele agora está dizendo: esse mesmo vigor eu tenho para cumprir a minha carreira, que é a pregação do Evangelho. Aleluia. Sabe o que é que está acontecendo nos últimos tempos? Existem pessoas que se converteram, existem pessoas que já estão até com 10, 15, 20 anos, sei lá, e lá no mundo, meu irmão, ninguém suportava ele. Lá no mundo ninguém aguentava ele. Aí Deus olhou para ele e disse assim: eu gostei da coragem desse cabra, eu vou transformar ele e trazer para o meu Evangelho. Eu gostei da coragem dessa mulher, ela afronta, ela é pessoa que bate de frente, eu gostei da atitude dela, eu vou trazer para cá. Aí quando ele traz para cá, a pessoa começa a perder aquilo que fez com que o Senhor trouxesse, perdendo a coragem, perdendo o ânimo, perdendo o vigor. Ah, meu irmão, quantas noites pessoas já perderam aí fora, mas se marcar uma vigília na igreja, misericórdia. Você percebe que precisamos ter uma mudança nisso? Você percebe? Olha, observe Gideão. Quem disse para você que Gideão conhecia o Senhor? Não, Gideão não conhecia o Senhor. Leia direitinho a história de Gideão. Gideão só conhecia o Senhor que ouvir falar. Porque quando o anjo se manifesta para ele, ele diz assim: os meus pais me falaram que tu tirou eles do Egito. Então ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas o anjo apareceu para ele por causa de quê? Da atitude que ele tinha mesmo sem conhecer Deus. Enquanto todo mundo estava fugindo, ele estava lutando por aquilo que ele acreditava. Aleluia. Ei, cadê aquele vigor? Cadê aquele vigor que você dava ao inimigo lá fora para te usar? E hoje o Espírito Santo está aqui, falando para você: eu quero esse vigor. Esse vigor não é o vigor de pecar. Esse vigor não é o vigor de fazer coisa errada. Não, é a coragem de enfrentar, é a coragem de decidir as coisas, de correr atrás, de falar. Cadê esse empenho na obra de Deus? Aleluia. Porque é essa chama que a gente tem que buscar. Tem pessoas que pensam que o avivamento é eu falar em línguas. O avivamento é eu cantar um louvor e as lágrimas descerem. O avivamento é eu estender minhas mãos, oh glória, oh aleluia, e todo mundo está bem. Não, não é isso avivamento. Avivamento é quando você está todo arrebentado. É quando você está todo ferido e dizendo assim: eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu vou continuar. Eu vou gastar a minha vida na obra. Eu vou gastar a minha vida no Evangelho, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que se aproveitam do versículo bíblico que diz assim: aquele que não cuida bem da minha casa não é digno de ser obreiro meu. Aí se aproveita disso, usa isso como desculpa para não fazer a obra de Deus. Ei, meu irmão, entenda uma coisa: se Deus cuida dos passarinhos, Ele vai cuidar de você. É você se desgastando, é você se esforçando e Ele cuidando daquilo que é seu. Glória a Deus. Você percebe que existem alguns pontos que precisamos melhorar? Você percebe que existem alguns pontos que precisamos ter melhoria na nossa vida cristã? Cadê esse vigor de Pedro? Cadê esse vigor de João? Cadê esse vigor de Felipe? Cadê esse vigor de Paulo? Mas nos conformamos. Eu quero o meu milagre, Senhor. Vem me curar, Senhor. Vem transformar a minha vida. E estamos esquecendo de usar: Senhor, usa a minha vida. Oh Espírito Santo, eu sinto a presença
o que é interessante, pastor? Sabe o que é muito interessante de se ver? É o seguinte: é porque a igreja antes era conhecida pelos milagres. A igreja antes era conhecida. Quantas vezes pessoas endemoniadas na minha região, as familiares chegavam chamando: ei, os crentes, nos ajuda ali, tem um endemoniado, precisamos de ajuda de vocês. Quantas vezes a pessoa estava doente, chama os crentes para vir orar. Mas hoje a gente está assim. Não sei se aqui é assim, mas na minha igreja tem. Quem precisa de uma cura? Todo mundo. Algum pedido de oração? Se eu quero pedir oração porque minha filha está em depressão. Quero pedir oração porque os meus filhos estão na droga. Quero pedir uma oração porque eu estou doente. Quero pedir, meu irmão, alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do lugar. Porque o Senhor nos chamou para ser canal de bênção. É através da minha vida que você vai abençoar alguém. Você tem que entender isso. Mudar a tua oração. Senhor, usa a minha vida para curar alguém. Senhor, usa a minha vida para libertar alguém. Senhor, transforma a vida de alguém através da minha. Aleluia. O que é isso, irmão Anaías, que você está falando? Eu estou te falando, meu irmão. Ah, meu Pai do céu. Eu sou açougueiro, rapaz. Eu tenho faca. E a minha faca é fina, porque já foi muito usada, mas o fio continua bom. Glória a Deus. Sabe qual é o problema? Que a pessoa quer ser ferramenta, mas está enferrujada. Quer ser ferramenta, mas não quer ser afiado. Ei, às vezes afiar a faca vai gastar ela, mas o fio para cortar vai ficar bom. Glória a Deus. Isso significa, irmão Anaías, eu sou açougueiro, eu não troco a minha faca por a de ninguém. Assim como eu sou açougueiro, o Senhor, Ele é o teu dono. Você está entendendo o que eu estou falando? Você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. E a pergunta que não quer calar é: essa ferramenta está enferrujada? Essa ferramenta está sem fio? Ou essa ferramenta está cortando? Você entende? Irmão Anaías, qual é a enferrujada? Aquelas crentes que perderam o primeiro amor e agora já não está mais nem aí. Só vem para o culto no domingo e olhe lá, durante um mês sem aparecer 2 vezes. É o enferrujado. Irmão Anaías, qual é aquele que perdeu o corte? Aquele que perdeu o corte é aquele que o amor está esfriando, aquele que o Senhor usava para falar com os outros, aquele que o Senhor usava para curar a vida dos outros. Mas hoje ela está sem corte. Por quê? Porque dentro de casa está doente, porque a família está com problema. Mas Pedro estava na prisão, como foi falado aqui, mas ele continuava crendo no Senhor, na oração da igreja. Eu vou falar. Paulo estava espancado, chorando e cantando e orando, dizendo: eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor vive, e as portas do cárcere foi aberta, ele foi liberto. Ei, ferramenta de Deus, como é que você está? Meu Deus! Como é que está aí? Ô Glória! Aleluia. Você que às vezes dói um pouco, o pastor não vai Glória. querer me chamar mais. Aleluia, Jesus. Mas entenda as palavras que eu estou falando. É, Deus poderoso. Eu quero que você mude o contexto da tua oração, crente. Porque a palavra de Deus já foi liberada. Ele cuida de vós. Ele cuida de vós. Ele cuida. Repita isso para o seu irmão. Ele cuida de você. Repita para ele aí, vá. Ele cuida de você. Ele cuida, ele cuida, ele cuida. Jesus Cristo diz: se vós, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, será que o vosso Pai que está no céu não vos dará coisas boas? Então por que a preocupação? Ei, eu quero ser canal, está na hora de mudar, viu? Olha, Senhor, eu quero a ferramenta boa agora, Senhor. Eu quero fazer, mas está doendo, está machucando, tá? Não importa, mas eu vou continuar fazendo. Glória. Oh, Pai do céu, como eu sinto a presença dele. Estevão está pregando. E todo mundo assim, ó, com a pedra.
Fez Estevão parar? Não. Meu Deus. Capítulo 5 de Atos, a partir do verso 40, vai estar escrito que eles, Pedro e João, foram chicoteados. E eles saíram dali alegres, por se acharem merecedores, dignos de ser açoitados por causa do nome de Jesus. Mas a gente, se o pastor falar um pouco grosso, não vou para a igreja. É Deus. Fala, Jesus. Oh, meu querido, Deus está te sarando nessa noite. Oh, meu querido, Deus está te sarando nessa noite. Deus está trazendo uma transformação para a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. O horário foi. Vou encerrar. Glória a Deus, Jesus. Atos Obrigado, 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora o mais lindo está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Que satisfação Paulo teve de dizer essa frase. Acabei a minha carreira, cumpri a minha missão. Que Deus venha abençoar a tua vida e a minha, para chegarmos no final da nossa vida e dizermos: acabei a minha carreira, Aleluia. guardei a fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uma última leitura aos Hebreus 12, verso 1, verso 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como é que eu vou fazer isso, irmão Adaías? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Ele está dizendo que você vai cumprir a sua carreira, vai ter dor, vai ter perseguição, vai ter aflição, mas os meus olhos não estão no problema, os meus olhos não estão nas aflições. Os Glória a meus Deus. olhos estão em Jesus. É esse avivamento. É esse o avivamento. É isso que vai fazer a diferença. Quando o problema está lá na tua casa, e você tem a ousadia de dizer: demônio, sai em nome de Jesus. Aleluia. Mas quando a dificuldade está lá, batendo nas portas, você estende a mão, em o nome de Jesus haverá prosperidade. É esse tipo de ousadia. É quando alguém bater na tua porta dizendo: eu preciso de uma oração. Não é você dizer: eu vou chamar um pastor. Não, é você dizer: eu estou aqui, vamos orar, vamos apresentar a causa a Deus, vamos fazer acontecer. Aleluia. Santo, E poderoso. haverá uma renovação. Meu filho, pega aí minha mão. Aleluia. Dizendo: vou fazer uma renovação no teu ministério. Deus não esquece aqueles que são chamados. O deserto faz parte do afiar a ferramenta. Tu sabe disso que eu falei, né? O processo, o deserto é o afiar da ferramenta. E Jesus Cristo vai soprar o teu nome por alguns lugares. E aquela unção do início do teu ministério, sabe? Sabe aquele tempo em que tu botava a mão e o demônio manifestava? Recebe que Deus está devolvendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Haverá uma transformação na tua vida.
carinho que Deus tem por causa da vida desse menino. Espírito Santo, eu coloco essa criança em tuas mãos. Oh, Espírito Santo, guardando o livro. Aleluia. Espírito Santo, nenhuma ferramenta preparada para esse criança. Conselho, guarda. Existe um chamado de Deus sobre a tua vida, filho. Existe um chamado de Deus sobre a tua vida. Fazendo parte do grupo das irmãs. Fazendo parte. Meu irmão, eu gostava de cantar. Eu sei que você tem aí um chamado. Precisa pôr para fora aquilo que Deus te deu. É tempo de pôr para fora aquilo que Deus te deu. É tempo de despertamento. É tempo de despertamento na tua vida. Glória a Deus. Uma decisão de dizer: a partir de hoje eu quero. A partir de hoje eu quero. A partir de hoje eu quero. Precisa para que haja uma transformação dentro de casa. Para que haja uma mudança em volta daquilo que te cerca. É posicionamento. Deus está mandando dizer: o que não está chegando para a vida de vocês é por causa do posicionamento. Entenda, não estou falando de pecado. Eu estou falando de posicionamento. Voltar para o chamado de Deus, para aquilo que foi chamado. Começar a fazer aquilo que Deus tem colocado no coração. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe. Quero pedir perdão, pastor, pelos 7 minutos que ultrapassou, mas eu não poderia deixar de pregar aquilo que Deus mandou. Lembre dessa mensagem no teu dia difícil. Lembre que é o inimigo que quer parar o teu chamado, mas é Deus quem garante o teu chamado. Amém? Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu agradeço a minha rica oportunidade em o nome de Jesus.